Oi, pessoal, no Guilherme Ferreira Entrevista de hoje, eu vou conversar com a neurologista Fernanda Herculano pela Universidade Federal Fluminense. Ela é mestranda em neurologia pela Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós falaremos da qualidade do sono do brasileiro, que caiu segundo a Associação Brasileira do Sono. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme, é um prazer estar aqui. Posso colocar dessa maneira que a privação do sono é uma epidemia? Pode sim, Guilherme, com certeza. A privação do sono, ela está presente não só no brasileiro, como também em diversos outros países, né? A OMS já tinha divulgado números alarmantes com relação a isso, né? A insônia e a toda essa privação de sono que as pessoas hoje em dia têm. E a gente está muito exposto o tempo todo a muita informação, né? Está o tempo todo ligado na internet, televisão, noticiário. Isso bombardeia a gente de coisas que deixam a gente muito ligado, né? O nosso dia é muito ativo. Isso, chegando à noite, é difícil para todo mundo, para 90% das pessoas, hoje em dia, se desligar totalmente, né? Então, é sim uma epidemia. E não só a quantidade de sono que se dorme hoje em dia, mas também tem pessoas que continuam dormindo, entre aspas, bem. Por exemplo, tem gente que dorme 8 horas por dia, mas ainda assim acorda cansado, né? Então, eu queria dizer que a insônia, a privação do sono, ela se dá por algumas características. Então, vamos lá. Quando a pessoa acorda com vontade ainda de dormir, começa a colocar a soneca diversas vezes, acha que precisa dormir mais, né? Durante o final de semana, sempre tira para dormir um pouco mais do que dorme durante a semana. Isso pode ser um indicativo de que essa pessoa está tendo privação de sono, não está tendo um sono com uma qualidade adequada. Em contrapartida, tem gente que realmente já reconhece isso, reconhece que está dormindo mal, acorda cansado, fica bocejando durante o dia, né? Fica com uma irritabilidade, a princípio sem motivo, né? Isso tudo está ligado ao sono. E outras pessoas conseguem induzir o sono muito bem, dormem rápido, mas durante a madrugada elas acordam e não conseguem mais dormir. Então, existem diversos tipos de insônia. Doutora Fernanda, existe um tempo ideal de sono? Então, Guilherme, segundo a Sleep Foundation, que é a Sociedade Internacional de Sono, eles lançaram recentemente um estudo falando que pessoas entre 18 e 64 anos devem dormir de 7 a 9 horas por noite, né? Vamos colocar uma média de 8 horas. Pessoas abaixo dessa idade, crianças e adolescentes, elas têm um horário para dormir um pouco maior, né? Uma necessidade maior pela parte de aprendizado, cognição, etc., né? Mas, em geral, o ideal é se dormir 8 horas por noite. Abaixo de 6 horas, já foi visto em estudos da Sociedade de Cardiologia, etc., que abaixo de 6 horas aumenta o risco cardiovascular. Então, tem pessoas, sim, que dormem 5 horas e ficam bem, mas isso a longo prazo não é muito bom. O ideal é a partir de 6 horas até mais ou menos aí umas 8, 9 horas. Você falou a longo prazo. A curto e longo prazo, o que a privação do sono ela pode trazer de consequências para as pessoas? Então, vamos lá. A curto prazo, a pessoa ela vai começar a se sentir muito cansada, né? Uma sonolência excessiva durante o dia, uma fadiga mental, vai começar a não exercer tão bem as suas atividades, por exemplo, domésticas, no trabalho, né? Vai começar a sentir dores musculares também, né? Isso a curto prazo. A longo prazo,
a pessoa pode desenvolver doenças, né? O sono, ele é importante para restabelecer o nosso equilíbrio físico, mental, né? Para fixar as nossas memórias. Então, durante o sono, acontece a liberação de alguns hormônios, que muitos deles atuam, por exemplo, na tireoide, atuam, por exemplo, na regeneração óssea, muscular, no ganho ou na perda de gordura. Então, com o passar do tempo, com a insônia crônica, começam a aparecer as doenças cardiovasculares, podem acontecer doenças cerebrovasculares, né? Podem acontecer depressão e ansiedade. Tudo isso está ligado a um sono inadequado. Doutora Fernanda, cochilar durante o dia ajuda? Olha, Guilherme, ajuda sim. Quando a pessoa não tem, né, um bom sono à noite e consegue tirar um tempinho para cochilar durante o dia, é ótimo. A gente fala que nunca vai conseguir repor, né, da forma ideal o sono, porque os hormônios, eles foram feitos para serem liberados no período da noite, né? É o nosso ciclo fisiológico de sono-vigília. Durante o dia, a gente está com os hormônios do cortisol, da adrenalina, todos dando picos, né, para a gente estar o tempo todo fazendo nossas atividades, prestando atenção no que a gente está ao nosso redor, e durante a noite, outros hormônios são liberados. Mas, quando a pessoa não consegue, por algum motivo, dormir à noite, ela pode sim dormir durante o dia, né? Mas o ideal é que não se durma tanto, tá? Porque quando você também dorme muito durante o dia, vamos lá, mais do que 1, 2 horas, isso pode atrapalhar o sono noturno. Então, pode se tornar um ciclo vicioso. Olha, não existe um valor, assim, tipo, de horas recomendado para soneca. Existe, assim, no máximo 2 horas, sabe? Para você conseguir não dormir mal à noite, né? É claro que quando a pessoa trabalha à noite, é diferente. Então, vamos lá. Profissionais da área da saúde, policiais, vigias noturnos, né? Enfim, pessoas que trabalham em empresas que têm esse horário noturno, essas pessoas, elas devem sim fazer a inversão, né? Elas devem dormir durante o dia para que à noite trabalhe, né? Mas quando isso é algo pontual, vai ter uma sonequinha que não seja uma soneca muito longa. Doutora Fernanda, as noites mal dormidas, elas podem influenciar nas escolhas alimentares? Podem sim. O que acontece? Quando a pessoa dorme mal, o hormônio da leptina é liberado em menor quantidade e o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome, ele é liberado em maior quantidade. Isso leva a pessoa a comer em excesso. E não só comer em excesso, mas também buscar alimentos que são ricos em gordura, ricos em carboidrato. Porque esse cérebro está precisando de energia. Ele não descansou, ele não fez a sua restauração adequada. Então, o próprio corpo pede uma quantidade calórica diferente de um cérebro que descansou. Então, sim, dormir mal pode levar à obesidade, né? Pode contribuir para. E a obesidade também leva a dormir mal, né? É um ciclo que, quando a pessoa ela é obesa, ela tem dificuldade, por exemplo, para respirar, né? E isso pode levar a doenças, por exemplo, como a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, que leva a microdespertares durante a noite. E o sono dessa pessoa é um sono muito interrompido, ou seja, não é um sono de qualidade. Então, sim, o sono leva a comer alimentos mais gordurosos e a obesidade também altera no sono. E o café, doutora Fernanda, é um vilão mesmo? Antes de dormir, tomar uma xícara de café, o café pode se tornar um vilão ou ele é um vilão? Olha, Guilherme, depende muito. Tem gente que toma café e não tem nenhuma alteração no sono, né? Mas a maioria das pessoas, elas tomam café e elas têm dificuldades depois de dormir, porque a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, né? Isso já foi comprovado, tanto
que a gente, às vezes, usa a cafeína justamente para estimular, né, essa atenção, essa concentração. O cérebro fica mais ligado, né? Mas eu não vou colocar a cafeína como uma vilã, porque eu tenho até um post no meu Instagram falando muito bem sobre a cafeína. A cafeína, ela protege contra doenças neurológicas, como, por exemplo, o mal de Parkinson, como a doença de Alzheimer, mas especificamente no sono, ela não deve ser ingerida no período noturno, né? Isso para as pessoas que são suscetíveis. Tem gente que toma e não tem problema nenhum para dormir. Doutora Fernanda, e qual que é o perfil das pessoas com maior propensão à falta de sono? Bom, vamos lá. Primeiramente, as pessoas que trabalham à noite, né? Essas pessoas, elas são muito prejudicadas. Inclusive, existem remédios que ajudam a melhorar o sono diurno dessas pessoas, né? Então, os trabalhadores noturnos, eles são pessoas que têm essa tendência a ter uma qualidade do sono muito ruim. Outro tipo de pessoas são as mães, né? As mulheres que foram mães recentemente. Então, elas têm aquele cuidado todo com o bebê, não conseguem dormir, tem uma privação de sono muito importante. Então, são também um grupo especial que a gente tem que olhar de perto. Adolescentes, né, em geral, costumam dormir muito tarde, né? Gostam muitas vezes de ficar no computador, gostam de sair, né? E a maioria deles dorme tarde também, né? Tem uma qualidade de sono ruim. Pessoas que gostam de estudar à noite também. Pessoas que são propriamente da noite, né? Que funcionam melhor à noite, digamos assim. Então, essas pessoas também estão propensas a ter uma qualidade de sono pior, né? E dormir bem é envelhecer com saúde. O que a gente pode tirar de conclusão dessa frase? Olha, essa frase é uma verdade absoluta. Por quê? Quando a gente dorme, a gente libera hormônios. Por exemplo, vamos falar de cada um deles. A gente libera o GH. O GH é um hormônio de crescimento. Até mais ou menos os 13 anos, assim, esse hormônio de crescimento, ele atua na formação dos ossos, né? Na formação dos ossos, dos grandes ossos do corpo. Quando essa fase passa, o GH começa a fazer parte da saúde óssea e da saúde muscular, além de atuar na queima de gordura. Então, quando a pessoa dorme mal, o GH ele é menos liberado. Isso significa o quê? Que a pessoa ela começa a acumular mais gordura no seu corpo. Ela começa a ter uma desmineralização óssea mais aumentada. Ela perde massa magra. Você estimula o catabolismo, né? Então, o GH ele é liberado em menos quantidades quando a pessoa dorme mal, afetando essa parte toda que eu citei. Outra coisa, o sono ele é dividido em 3 fases, né? Cada fase do sono tem uma responsabilidade. Então, uma das fases do sono é responsável pelo decréscimo fisiológico da pressão arterial. A pressão arterial, ela vamos lá, 12/8 normalmente, durante o dia. Durante a noite, essa pressão cai. Isso é algo fisiológico, né? É normal que o corpo faz. Quando a pessoa não dorme bem, essa pressão tende a ficar o mesmo que estava durante o dia, se não maior, né? Então, dormir mal também é um fator de risco para aumento da pressão arterial. E, consequentemente, o aumento da pressão arterial leva a doenças cardiovasculares, aumentando o risco de infarto agudo do miocárdio, leva ao risco de doenças cerebrovasculares, por exemplo, AVCs e derrames, né? Então, esse é um segundo ponto. O outro ponto é essa questão que a gente comentou sobre a alimentação, né? Sobre o hormônio da leptina e da grelina. Você precisa ter um equilíbrio sobre esses dois para que você possa se alimentar melhor durante o dia, né? E o hormônio da serotonina também, como eu falei, né? E por último, e não menos importante, talvez o mais importante de todos eles, é o hormônio do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é liberado em picos durante o dia, né? 7 horas da manhã você tem um pico, meio-dia você tem outro pico, de tarde outro e assim por diante.
Chega à noite, o cortisol ele deve diminuir, né, juntamente com a adrenalina, para que a melatonina, que é o hormônio do sono, possa ser liberada, né? Então existe essa troca hormonal. Quando a pessoa não dorme bem, a adrenalina e o cortisol, eles tendem a ficar elevados. Então, eles também contribuem para que o sistema nervoso simpático, que faz a gente ficar com o coração acelerado, pupila dilatada, estressado, isso tende a se manter. Então, você não tem aquele descanso noturno necessário. Então, como a gente comentou, a longo prazo, a conta vai chegar. As doenças vão vir. E geralmente, quando a conta vem, ela vem alta. E para a gente tentar amenizar a conta, e também para a gente encerrar a entrevista, doutora Fernanda, eu gostaria que você passasse para a gente, por favor, algumas dicas para que a gente tenha uma qualidade de sono melhor. Porque eu até me coloco como personagem dessa pergunta, porque eu sei que vocês recomendam que não leve o celular para a cama, não leve o tablet para a cama, mas é quase que inevitável hoje em dia você sempre dar aquela checada nas mensagens. E aquela luz, ela acaba inibindo, né, a melatonina. Ela acaba inibindo a melatonina e o cérebro não entende que é hora de dormir. Então, sim, eu gostaria que você desse dicas para o meu público para que a gente possa ter uma qualidade de sono melhor. Tá certo, vamos lá. Então, o que você falou é certíssimo, né? A melatonina, ela começa a ser liberada por volta de mais ou menos meia-noite. Meia-noite não, desculpa, 9 horas da noite. Ela é jogada na corrente sanguínea. Ela começa aos pouquinhos, né? Avisando o corpo de que está na hora de diminuir o ritmo, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é preparar o ambiente que se vai dormir. Você deitar para dormir num ambiente barulhento, num ambiente iluminado, certamente vai prejudicar o seu sono. Então, vamos preparar a cama, preparar um ambiente gostoso para poder dormir, né? Cheiros também são importantes. A aromaterapia é importante também, ela ajuda nessa desaceleração que tem que acontecer, né? Esse preparar o ambiente para se dormir. Desligar o celular, parar de ver computador, televisão, pelo menos 30 minutos antes de dormir. Isso porque a luz inibe a melatonina, que é o hormônio do Drácula, que a gente chama, né? Então, você pode perceber, se você está com sono e pega o celular, o sono passa. Justamente porque você bloqueia essa excreção, né, do hormônio. Então, evitar todas essas telas próximas da hora de dormir. Outra coisa que eu recomendo é a meditação. Se você puder fazer uma meditação ou trabalhar sua respiração antes de dormir, isso também vai te ajudar a começar a desacelerar os pensamentos, né? Outra coisa que eu também sempre recomendo para os meus pacientes é durma sempre no mesmo horário, se for possível, né? Claro que nem sempre a gente consegue dormir, tem dia que a nossa vida, assim, tá uma agitação que você só consegue dormir meia-noite, 1h da manhã, tudo bem, né? Mas o ideal é que você, pelo menos, tente dormir sempre no mesmo horário, porque o seu corpo ele vai começar a se acostumar, né? O nosso corpo ele cria hábitos. Pode falar. Tomar chá antes de dormir, ou até mesmo levar algum livro para a cama antes de dormir, isso ajuda? Como que funciona? Com certeza ajuda. Chá de camomila, chá de erva doce, mesmo chá de lavanda também, né, que também é uma essência que você pode pingar no seu travesseiro ou no seu lençol. Chás que são relaxantes. Ler um livro também estimula, né, você ficar ali com foco e parar um pouco de fugir com seus pensamentos, né, para o dia a dia que passou, que vai acontecer. Uma outra coisa que eu também oriento é você ter do lado da sua cama um bloquinho, onde você possa anotar coisas que de repente você fique pensando.
Então tem gente que deita no travesseiro e começa a pensar o que vai fazer no dia seguinte, né? Coisa que esqueceu durante o dia e vai fazer amanhã. E aí isso fica martelando na cabeça como se você não pudesse dormir, porque senão você vai esquecer daquilo, né? Então você pega o bloquinho, anota lá o que você tem que fazer e meio que libera a sua mente disso, né? Então consegue relaxar um pouco mais. Colocar tudo num bloquinho, tá? Doutora Fernanda, quero muito agradecer a sua gentileza, a sua entrevista aqui para o meu canal. Muitíssimo obrigado. Guilherme, foi um prazer. Muito obrigada a você por esse convite. Maravilha, o canal está de portas abertas para você sempre que você quiser. E, por favor, deixe o seu Instagram, que tem dicas preciosíssimas lá em relação à neurologia. O espaço é seu. Bom, vamos lá. Então, quem quiser me seguir, meu Instagram é doutora Fernanda Herculano. Então, doutora DRA Fernanda Herculano com H, tá? Então, DRA Fernanda Herculano com H. Pode me seguir lá que vai ser um prazer. Maravilha, muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. O contato que a doutora Fernanda disse aqui na entrevista, claro, estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um grande abraço e até lá.